suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Bom dia, telespectador do programa Opção para a Vida. Estamos juntos nesta manhã de quarta-feira, hoje 5 de dezembro. Hoje, inclusive, comemora-se o Dia Nacional da Cruz Vermelha, esta instituição que tem trabalhado e tem realmente socorrido vítimas de enchentes, de catástrofes, enfim. Nós parabenizamos a todos que trabalham voluntária e involuntariamente como assistentes, como socorristas, como salva-vidas do Ministério ou desse trabalho de assistência da Cruz Vermelha. Deus abençoe a todos vocês. Vocês têm feito um belíssimo e um grande trabalho em resgatar vidas, principalmente diante de catástrofes. Opção para a Vida hoje, a partir de hoje, vai estar trazendo o reverendo Silas Campos. Ele é pastor de uma igreja batista em São Paulo. Foi especialmente convidado para estar conosco. Ele é conferencista, viaja o Brasil todo e ele vai estar ministrando a segunda parte. Ele já falou na quinta e na última sexta-feira. Hoje ele vai dar continuidade, falando sobre o ministério da igreja em relação à comunhão. Ele vai estar ministrando essa palavra que esteve pregando durante as comemorações do aniversário da igreja. E eu não tenho dúvidas que você vai ser abençoado. Nós tivemos uma manhã de um domingo muito enriquecida com esta palavra que vamos ouvi-la, vamos recebê-la agora, dentro de instantes. E houve um quebrantamento, né? Nós tivemos um momento de muita comunhão, porque foi isso que ele falou durante a ministração da palavra. E eu acredito que você também agora vai ser abençoado em sua casa. Sem perda de tempo, fiquemos com o pastor Silas Campos. Atos 2:36. Atos capítulo 2, versículo 36. Igreja, é o seguinte, o contexto aí é assim. Jesus, antes de subir aos céus, fala para os discípulos ficar no cenáculo, num quarto lá, aguardando o derramamento do Espírito Santo. E eles vão lá, ficam orando e tal. Quando eles menos esperam, o Espírito Santo vem sobre eles, como que em línguas de fogo. E eles começam a glorificar a Deus e falar as grandezas de Deus em outras línguas, sem nunca ter aprendido essas línguas. E eles saem pelas ruas de Jerusalém, eles perdem medo. Eles saem pelas ruas de Jerusalém glorificando, exaltando a Deus. E isso chama a atenção das pessoas. E é como que um pregador que vai para a praça e ele consegue ajuntar muita gente em volta deles. E eles vão, então, glorificando a Deus. E daí Pedro assume a palavra. Provavelmente num lugar onde consegue falar para bastante gente. Pedro, ele prega na unção do Espírito Santo, um sermão espontâneo, e ele prega sobre as evidências de que Cristo era o Filho de Deus, o ungido, o prometido. Jesus era o Messias. Pedro prova para o povo que eles cometeram um grande pecado, rejeitando a Jesus e crucificando a Jesus. A pregação de Pedro mostra e prova que Jesus era o Cristo, Jesus era divino, por causa da sua ressurreição, que era o assunto do momento. Os apóstolos tinham sido testemunhas da ressurreição de Cristo, várias pessoas também viram Cristo ressurreto, a sepultura estava vazia, e depois Pedro faz uma ligação, falando isso que vocês estão vendo aqui, nós falando em línguas que nós nunca vimos, falando com ousadia, isso é obra do Espírito Santo que desceu sobre nós, conforme o profeta Joel tinha profetizado, que após a morte e ressurreição de Cristo, a glorificação de Cristo, o próprio Cristo mandaria o seu Espírito, derramaria o seu Espírito Santo, e é isso que vocês estão vendo em nós. Então, conclusão, vocês cometeram um tremendo pecado, vocês crucificaram o Filho do Deus vivo, e uma grande convicção tomou conta do coração deles, conforme nós vamos ler aqui.
Vamos ler então, Atos 2,36. Esse aqui é o final do sermão. É o final do sermão do apóstolo Pedro. Onde ele fala, portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, seus corações ficaram tocados, aflitos. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, e agora que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e vocês também receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, e para seus filhos, e para todos os que estão longe, inclusive lá em Campina Grande. Amém? Para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles, salvem-se dessa geração corrompida. Olha que coisa maravilhosa, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam, tendo sido batizados, isso aqui é um resumo, né? Tendo sido batizados nos próximos dias, semanas e meses, eles juntos se dedicavam ao ensino dos apóstolos em primeiro lugar. Falamos sobre isso ontem. Eles se dedicavam em segundo lugar à comunhão, ao partir do pão. É o que vamos falar hoje de manhã. Comunhão e partir do pão. Em terceiro lugar, as orações. Talvez é nosso assunto hoje à noite. Talvez, não sei. Jesus pode voltar à tarde, a gente não tem culto hoje à noite aqui. Mas vamos no versículo 43. Daí fala, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos. Comunhão, né? Todos os que criam mantinham-se unidos. Como vocês estão unidos aqui agora, ontem à noite, hoje à noite. Através da semana, vocês se encontram, fazem ministério, vocês estão unidos, servindo a Deus. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Comunhão, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Até aí. Amém? Então, o que nós vemos nesse texto aqui é o Espírito Santo, através dos apóstolos, plantando uma igreja, abençoando uma igreja, edificando uma igreja, começando uma igreja. E a gente vê nesse texto que a obra do Espírito Santo é despertar a atenção dos apóstolos e dos novos crentes, é despertar a atenção e interesse da sua igreja para a supremacia de Cristo. O tempo todo o Espírito Santo não chama atenção para ele chama atenção para Cristo. Ele leva Pedro a pregar não sobre ele mesmo, mas sobre Cristo, sua morte e ressurreição. E através da pregação de Pedro, o Espírito Santo toca o coração das pessoas, e as pessoas, eles se arrependem, e eles se batizam. Eles se identificam publicamente com Cristo. Daí o Espírito Santo continua. O Espírito Santo leva esses novos batizandos e os apóstolos, pastores da igreja, a perseverar na doutrina de Cristo. O texto é muito claro, doutrina de Cristo. Eles se dedicam aos ensinos dos apóstolos. E em terceiro lugar, o Espírito Santo leva essa jovem igreja a perseverar e se dedicar à comunhão cristã. Eles se dedicavam à comunhão, de casa em casa, partiam o pão, louvando a Deus. Nós vamos falar sobre isso hoje. Eles, a comunhão, ao partir do pão. Hoje nós vamos ver o seguinte: a natureza da comunhão cristã, o valor da comunhão cristã, a importância da comunhão cristã. Vamos ver a natureza da comunhão cristã. Em primeiro lugar, meus irmãos,
A comunhão cristã é mais do que um mero ajuntamento. A comunhão cristã é mais que um mero ajuntamento. Fala comigo isso, vamos lá. A comunhão cristã é mais que um mero ajuntamento. A comunhão cristã é mais do que um mero encontro, mais do que uma mera reunião, mais do que um mero ajuntamento. Porque tem muita igreja que você vai que tem ajuntamento, lota no salão, mas não tem comunhão. Se você for no cinema essa semana, no shopping, escolhe um bom filme, não vai assistir porcaria, né? Escolhe um bom filme, você vai no cinema. Você vai lá, o cinema, se o filme é bom, famoso, está em alta, você vai estar numa sala lotada de gente. Mas aquilo não é comunhão. Porque você senta do lado do camarada, você nem cumprimenta ele, nem ele te cumprimenta. Assiste o filme, e daí você quer sair, você vai embora, você vai com licença, com licença. Isso não é comunhão, isso é ajuntamento. Igreja não pode ser desse jeito. Igreja, ajuntamento é como um saco de bolinha de gude, que você pega aquele saco de bolinha de gude, de bolinha de vidro, você joga no chão e a bolinha se espalha. Isso é ajuntamento. Comunhão é você pegar um cacho de uva bem grandão, você coloca no chão, as uvas continuam ligadas umas às outras organicamente. A gente se ajunta de domingo aqui, se reúne domingo, e nós durante a semana estamos coligados um ao outro, um orando pelo outro, um disposto a ajudar o outro se precisar, um convidando o outro para uma festa de aniversário, um convidando o outro para uma visitação, para um trabalho, um ministério, um pedindo oração do outro, um compartilhando. Isso é comunhão. A comunhão é mais que um mero ajuntamento. A comunhão desses irmãos em Atos capítulo 2, você pode ver, promovia a fé deles em Cristo. Quando eles se ajuntavam, eles se encorajavam na doutrina de Cristo, na oração, na generosidade, no louvor, no temor. Se os membros de uma igreja, presta atenção nisso aqui, se os membros dessa igreja aqui, quando se reunir só para contar piadas, só para criticar o pastor, só para reclamar da liderança, só para reclamar do coral, então isso não é comunhão cristã. Isso é coisa do diabo. Esse ajuntamento é diabólico, não é bom, ele é destrutivo. Comunhão cristã é você se ajuntar para encorajar um ao outro na fé cristã, encorajar um ao outro no amor, nas boas obras, para encorajar um ao outro quanto à igreja, destacando não os defeitos da igreja, destacando as bênçãos da igreja, destacando a fidelidade dos obreiros, do pastor, da liderança. Entendeu? Isso é comunhão cristã. Cuidado quando você se reúne com irmãos e o diabo vai tentar você a fazer fofoca, a falar besteira, a só ficar contando piada. Não tem nada de errado com piada. Na comunhão cristã tem piada também. Na comunhão cristã tem bate-papo descontraído, mas é sempre um bate-papo descontraído, mas com sabedoria, para não falar besteira que cause tropeço, que cause desânimo nas pessoas. Então a nossa conversa tem que ser edificante. A comunhão cristã, então, é mais que um mero ajuntamento. A comunhão cristã é uma amizade. É uma amizade edificante. É uma amizade que gera amadurecimento, fortalecimento. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Na minha igreja tinha um tesoureiro, diferente da tesoureira que vocês têm aqui. Eu chego nessa igreja, eu começo a pastorear ela. O tesoureiro dessa igreja, ele é um crente muito fraco. Ele é um crente nervoso, bravo. Ele perde a calma facilmente. Ele brigava com os irmãos na hora de pagar as coisas, na hora de receber. Ele era carrancudo, fazia mal para a igreja, porque ele representava a igreja. Eu não sei quem que elegeu aquele homem para ser tesoureiro. Tesoureiro, qualquer servo de Deus que representa a igreja, tem que ser pessoa mansa, tem que ser pessoa amorosa. Mas eu não sabia o que fazer. É uma igreja que elege, não tem como o pastor ir lá e tirar a pessoa e falar, você não pode mais. Eu tinha que aguentar aquela pessoa. Daí eu tive uma estratégia, comunhão. Tem um irmão muito amoroso, um irmão daqueles que está disposto a trabalhar, a servir.
E ele falou: pastor, se você precisar, você pede para mim que eu estou aí. Eu falei: olha, eu tenho uma missão para você. Chega junto do nosso tesoureiro. Chega junto dele. Seja amigo dele. Anda com ele. Convida ele para sair, para comer pizza. Chega junto dele. Porque você é manso. Você tem uma conversa edificante. E você vai fazer bem para ele. Não deu outra. Conforme eles começaram a andar juntos, aquele tesoureiro foi ficando mais amoroso, mais manso. Aquele tesoureiro foi ficando mais educado. Ele foi ficando mais otimista e mais confiante na obra de Deus através da sua igreja. É assim. Comunhão cristã não é um mero ajuntamento. Toda segunda-feira eu me reunia com um grupo de homens da igreja e jovens para jogar bola. Toda segunda-feira. Mas sabe o que era legal? Na hora que acabava o jogo, a gente não orava antes, a gente orava depois. Quando acabava o jogo, a gente se reunia todo mundo. Pessoal, antes de ir embora, vem aqui, vamos orar. No campo mesmo, no meio do campo, a gente se reunia. Mas vamos orar então, gente? Alguém tem alguma coisa para falar? E sempre tinha. Sempre tinha. Tinha um irmão que falava assim: eu queria pedir perdão para vocês que hoje eu me alterei, tem uma hora que eu gritei ali, errado. Eu peço perdão para vocês isso daí. Aí o outro falava: olha, eu queria também pedir perdão para aquele irmão lá, que eu vi uma chegada dele muito violenta, não precisava aquilo e tal. Você me perdoa, meu irmão? E a gente ali trocava, sabe, as figurinhas. E daí a gente orava. E tinha vezes que o irmão não se tocava. E o grupo todo ficava olhando para ele. Tipo, você não vai pedir perdão não, meu? Você foi um cavalo hoje. E ficava olhando. E daí o cara se tocava, sabe? Ele via depois do jogo, esfria a cabeça. Momento de nós vamos falar com Deus. Pode ser que o pastor vai pedir para ele orar. E ele estava nervosinho, estava bravinho, ficou bravo porque perdeu. Colocaram ele no time mais fraco. Daí esse irmão: não, eu estava com a atitude errada, nós estamos aqui para brincar, eu vim aqui para ganhar, eu estava errado, me perdoa. Enfim, comunhão cristã tem que ser edificante. Imagina, esse homem veio jogar bola, ele saiu de casa, não muito bem com a esposa, não muito bem com Deus. Ele volta para casa, depois de um momento desse, aonde ele tem que pedir perdão diante de todo mundo pela atitude errada dele. Ele volta para casa quebrantado. A esposa recebe um outro homem do jogo de futebol. Por quê? Lá teve comunhão cristã. Vamos lá, próximo ponto. Comunhão cristã é uma necessidade para a vida. Comunhão cristã é uma necessidade para a vida cristã. Não tem como você viver bem sem comunhão com os irmãos. Tem gente que tenta. Tem gente que não gosta de comunhão. Mas eu garanto que essa pessoa está perdendo muita bênção. Está perdendo muita alegria. Está perdendo muitas oportunidades que Deus tem para essa pessoa. A comunhão cristã é uma necessidade. É uma necessidade. Nós fomos criados. Deixa eu agora explicar biblicamente e provar meu ponto. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, certo? Infelizmente, o pecado entrou. O pecado entrou em cena e estragou essa imagem e semelhança de Deus. Mas quando Cristo nos alcança e nos traz de volta para Deus, Cristo inicia o processo de santificação, que é um processo da restauração daquela imagem de Deus perdida em nós. O processo de santificação é isso. É Deus restaurando a gente de volta àquilo que a gente era no princípio. Seres amorosos. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Como é Deus? Deus é amigável? Deus é um ser comunitário? Sim, Ele é. A Bíblia fala que Deus é uma triunidade. É uma comunidade perfeita. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Através da eternidade, esses três viajam juntos, convivem juntos em perfeita harmonia, amizade e amor. Eu coloquei uma frase aqui sobre a triunidade de Deus. Vamos lá. Deus subsiste em três pessoas que juntas são o único Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Não existem três deuses.
mas um só. Esse único Deus é 3 pessoas. Cada uma delas é distinta e tem personalidade própria. O Pai não é o Filho. O Espírito Santo não é o Pai. E o Filho não é o Espírito Santo. As pessoas são distintas, mas Deus é um só. Ele não é dividido. As 3 pessoas são distintas, mas iguais. Nenhuma delas é mais importante ou maior que as outras. Então, essa é a definição da doutrina do Espírito, da Trindade. A Trindade de Deus, a Trinidade de Deus, é uma daquelas aparentes contradições para a nossa lógica, mas que na verdade não é uma contradição, é um paradoxo. Essa doutrina não é uma contradição, 3 em 1, 1 em 3, a nossa lógica fala, isso não existe, não consigo entender isso. Mas a gente não consegue entender, não é porque é uma contradição, mas é porque é um paradoxo. A gente não consegue entender porque nós não temos capacidade, mente elevada e grande o suficiente para entender esse conceito espiritual. Isso para nós é um mistério. É uma coisa que parece lógica, por causa da nossa falta de perspectiva. Quando a minha filha tinha 3, 4 aninhos, numa loja americana, daquelas lojas americanas, em São José dos Campos, ela mexeu numa faca. Tinha uma promoção de facas e ela pegou, e ela foi fazer que nem o He-Man assim. Eu falei, filha! Ela soltou a faca. Quando ela soltou a faca, cortou o pulso dela. Abriu feio. Eu corri, coloquei um pano ali e corri para o pronto-socorro que era ali perto. Minha filha, ela não estava sentindo tanta dor, mas quando o médico começou a tirar o pano, o enfermeiro, e ele falou, vai precisar dar ponto. E para dar ponto, ele precisava dar uma injeção de anestesia ali, sabe? Eles dão bem no corte. Quando a minha filha viu que aquele homem vinha com aquilo para cima dela, com a injeção, eu a segurei. E quando o homem começou a dar injeção, ela começou a gritar com esse homem, como se ele fosse o diabo, o capeta. E ela olhava para mim, tipo, pai, por que você deixa ele fazer isso comigo? E ela gritava e chorava, e eu senti muito, parece que eu estou sentindo isso agora. Mas eu deixei e eu segurava para que ele fizesse aquilo. Para ela, por falta de perspectiva, aquilo era um absurdo. E o pai estava apoiando. Ela não estava entendendo nada. Mas eu que sou mais velho, eu que a amo, mas que tenho mais experiência, eu sabia que aquele enfermeiro não estava atacando ela, não estava fazendo mal para ela, estava fazendo bem para ela. Aquilo que ela considerava como um ataque e uma coisa rejeitável, horrível, desconfortável, dolorida e indesejável, eu sabia que era necessário. Então, a perspectiva da minha filha Rebeca era uma perspectiva limitada, então ela não entendia, ela falou, isso aqui é um absurdo. Assim somos nós em relação a essa doutrina, a doutrina da Trinidade de Deus e outras 2 doutrinas que eu nem vou falar aqui, mas uma delas é a predestinação. A gente não entende por falta de cabeça, por falta de espaço no nosso HD, por falta de horizonte, por falta de perspectiva. E a gente fala, isso não pode ser. Se é assim, então Deus não é amor. Se é assim, então Deus não é justiça. E a gente fica, mas a Bíblia fala que é assim. E a Trindade é a mesma coisa. A gente não entende como é que um Deus pode ser 3 e 3 pode ser 1. Aí fala, eu não entendo, isso é absurdo. Mas é assim, aceite pela fé. Um dia lá no céu, talvez você vai entender. Por exemplo, a Bíblia, ela alega as 2 coisas. Ela alega, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Não tem 2, 3, 4, 5, é um só. Isaías 45, 5, eu sou o Senhor, não há nenhum outro além de mim, não há Deus. Mas daí, em Gênesis 1, 26, esse único Deus, ele fala assim, então disse Deus, façamos, ele não falou, farei, eu vou fazer, ele fala, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí a Trindade conversando entre eles, vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. Isaías capítulo 6, versículo 8,
profeta fala: então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? Não é por mim. Quem irá por nós? O único Deus fala: quem irá por nós? Quem irá pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo proclamar o Evangelho? Outro exemplo que eu dou para vocês. Em Joel capítulo 2, nós vemos o Pai prometendo o derramamento do Espírito Santo. Em Mateus capítulo 3, nós vemos o Pai testificando acerca do Filho: esse é meu Filho amado em quem tenho prazer. Em João capítulo 5, versículo 19, nós vemos o Filho testificando acerca do Pai. Em João 14, nós vemos o Filho testificando acerca do Espírito. Em João 15, 26, nós vemos o Espírito testificando acerca do Filho. A triunidade de Deus é um mistério para nós, mas a Bíblia deixa claro que Deus é uma eterna e perfeita comunidade, que Deus é um ser relacional. Esse perfeito amor e amizade entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, isso é uma coisa essencial na natureza e no caráter, na identidade de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se dão muito bem por toda a eternidade. E eles nos criaram a sua imagem e sua semelhança. Tanto é que quando Deus cria Adão, Deus fala para Adão assim: não é bom que você esteja só. Farei para você uma auxiliadora idônea, alguém que o auxilie, alguém que lhe corresponda, que lhe faça companhia. É como se Deus dissesse assim: Adão, para você refletir a imagem de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é o nosso objetivo, para você ser a imagem de Deus, você precisa da companhia, da amizade, do relacionamento de uma esposa, da sua família, dos familiares, da sua igreja, da sua comunidade. Deus completa essa ideia no Salmo 133, 1. Salmo 133, 1. Quando Deus fala o quê? Isso. Ó, quão bom e quão suave, quão agradável é que os irmãos vivam em união, em harmonia, em comunhão, um perto do outro, um compartilhando com o outro. Isso é agradável a Deus. E Jesus disse a mesma coisa na sua oração sacerdotal, no capítulo 17. Jesus ora por quê? Para quê? Ele ora para aqueles que haverão de crer. Ele ora pelos apóstolos presentes na sua época. Ele fala: e eu oro, Pai, também por aqueles que hão de crer no meu nome, por meio da mensagem dos apóstolos, que vai chegar lá em Campina Grande, na igreja congregacional. Eu oro por eles, para que todos sejam um. Deus orou para que Jesus orou há muito tempo atrás que essa igreja, que nela todos fossem um. Temos que lutar por isso. Graças a Deus você está aqui nesta manhã. Graças a Deus. Ajude o pastor. Ore a Deus e ajude o pastor a trazer os outros que não vieram nessa manhã, que poderiam estar aqui. Tem gente que não pôde, teve compromisso de trabalho, mas tem gente que poderia estar aqui e não veio. Ore e traga, ajude o pastor a reunir esse rebanho, para que a oração de Jesus se cumpra, o desejo de Jesus se cumpra nessa igreja, para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti. Está vendo o que Jesus fala aqui? Pai, do jeito que eu e você, o Espírito Santo, temos uma comunhão gostosa, esse é o desejo meu, que os meus discípulos tenham essa comunhão gostosa, uns com os outros e conosco também. Agora a gente chega numa conclusão pesada. Agora a gente chega numa conclusão onde aperta. Que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até amanhã. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.